Olá, boa tarde, alunos. Mais uma vez aí, hoje nós vamos trabalhar a página 51 do nosso livro Buriti Mais Português, tá? Nós iniciamos aqui na segunda-feira, na página 49, com a resenha crítica, como eu já expliquei para vocês, né? A linha mágica. Então, aqui é uma resenha, que é o resumo de uma história, aqui no caso era de uma peça teatral, e teve um resumo, né? Sendo avaliado, indicação do guia, crianças a partir de 5 anos, do que se tratava aí a peça, certo? Ontem nós fizemos a página 50, né, crianças? Então, ó, um pouco de conversa. A questão 1 era uma questão pra gente falar oral, né? Pra gente conversar, só bater um papo. E geralmente a gente faz isso na sala de aula. Então, de que espetáculo trata a resenha que você leu? Então, aqui era só no comecinho da história, né? Ó, a linha mágica era o nome do espetáculo que a gente tinha aí que conversar a respeito. A B era uma resposta pessoal onde cada um daria a sua opinião. Essa resenha é útil para quem? Será que uma criança de 5 anos vai conseguir ler e vai entender do que se trata? Na minha opinião, essa resenha é útil para os pais que estão procurando alguma coisa legal para seus filhos. Então, ele vai olhar a faixa etária, vai ver que está de acordo, vai ler a resenha para saber se interessa ou não para que seu filho assista, né? Isso, no caso, é minha opinião, tá, gente? Cada um pode ter a sua, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, com certeza eu ia ler para saber do que se trata, para saber se era legal para ela ou não. Então, mas cada um tem a sua opinião, tá? Eu só tô dando a minha. Você já assistiu a um espetáculo ou leu um livro por ter sido indicado em uma resenha? Aí também é uma resposta pessoal. Você já assistiu, você já foi num teatro, você, ao ler um livro, ou até mesmo um filme, os filmes que vocês costumam assistir, vocês já olharam a resenha? Se vocês têm em casa esses filmes infantis, se você olhar na contracapa dele, você vai encontrar a resenha, né? Geralmente em DVDs originais. Se o DVD não é original, é um DVD pirata, como a gente diz, né? Mas que a gente tem o hábito de ter em casa, nem sempre vai ter a resenha, mas dá uma procuradinha lá. Se você for olhar, vai encontrar a história do que se trata o filme em questão, e isso é uma resenha. Ou um livro que vocês tenham em casa também, tá? Se vocês quiserem procurar, é só olhar aí na contracapa, às vezes no final do livro você também encontra a resenha, que é o resumo da história. Esse Fique Sabendo eu já li para vocês, né? E a 2 estava pedindo para indicar os dados da obra. Então, qual o título da obra, né? A gente colocou aqui, ó, crítica. Peça sobre viagem no tempo, acerta na combinação de real e virtual, né? Esse é o título da nossa resenha, tá bom? O autor aí da nossa resenha é a Gabriela Romeu, tá? Ela que escreveu a resenha, ela não escreveu a linha mágica, tá, gente? Ela escreveu a resenha. Aí tô perguntando, que mais? Atores e público a quem se destina. Então, ó, os atores a gente tem aqui, né? Que é o Thomas Rutzer, que ele interpretou aí o Pedro, e Beatriz Mentoni, que faz o papel de Lisa, amiga de Pedro, certo? Então, nós temos aí os atores, aqui tem a foto deles, ó, Thomas Rutzer e Beatriz Mentoni, que são os protagonistas aí, os principais atores da peça, tá? E a indicação é a partir, deixa eu subir um pouquinho aqui, a partir de 5 anos. Então, isso era só pra gente conversar online, não, desculpa, era oral, online agora, né? Mas era só pra gente conversar oralmente. Essas respostas eu já encaminhei ontem, tá? Então, só vocês olharem aí.
Hoje vocês vão dar continuidade, tá, gente? Como o livro é o do mestre, eu não vou colocar aqui na tela, eu só vou fazer a leitura para vocês e no final do dia eu mando a resposta, tá bom? Então, hoje vocês vão na página 51. E aí vocês vão responder a C, continuação aí da 5, né? Qual adjetivo você pode dizer que caracteriza a atriz Beatriz Mentoni? Lembra que o adjetivo é uma qualidade, um defeito, uma condição ou um estado do sujeito, tá? Então, vocês vão olhar aí. Quais personagens ela interpreta? Então, você vai olhar aí qual os personagens que a Lisa interpreta. No caso aí é mais de um, tá? Como é o teatro, ela pode entrar e sair, trocar o figurino e fazer 2 papéis sem problema. 6. Releia o trecho a seguir. A tecnologia é usada a serviço da história e não o contrário, como é comum em muitas montagens. Qual é a opinião da resenhista sobre peças teatrais que usam tecnologia? Então, vocês vão dar uma lida lá, o que ela disse sobre a parte da tecnologia, tá? E vocês vão colocar aí. 7. Releia este trecho. O menino tem facilmente a plateia nas mãos, que logo vira cúmplice do protagonista. Então, vocês vão responder aí para mim. A palavra protagonista está substituindo quais palavras, tá? Lembra que a dica que eu dei, o protagonista é o ator principal da história, tá? Então, vocês vão olhar lá e vão tentar responder. Quem vira cúmplice? Também é tudo no texto, tá, gente? Procure no dicionário os significados da palavra cúmplice. Qual deles se aplica ao texto? Então, quem não tiver o dicionário em casa, pode consultar no Google, né? O dicionário online. D. O que significa ter a plateia nas mãos? Vocês também vão colocar aí, tá? E. Qual característica o ator contribui para isso? Então, qual é a característica? Que a gente já respondeu o adjetivo lá de cima, tá? Vai depender dessa qualidade dele para poder vocês saberem aí. 8. A resenhista faz uma pergunta. Qual criança não puxaria a linha para pular os dias de prova de matemática? Se você tivesse a linha mágica, que situação pularia? Essa é uma resposta pessoal, a 8, tá, crianças? Então, façam aí, respondam, leiam com atenção, tudo de acordo com o texto. E aí, mais tarde, eu mando a resposta para vocês.